Olá, e nós estamos aqui mais uma vez para falar do programa Ciência em Minutos. Um programa que você vê informações, discussões sobre ciência de forma leve, simples e descontraída. E no programa Ciência em Minutos nós temos o destaque da ciência, melhores momentos da live, a importância de um plástico e um react. Além disso, nós vamos falar sobre um artigo, né? Uma opinião de um artigo científico. E o destaque da ciência é os cientistas que desenvolveram uma substância que matam as células de fome. É isso mesmo que você ouviu. Na verdade, os autores ou os cientistas, eles perceberam que uma substância chamada D-cisteína é uma proteína, na verdade, que ela entra nas células cancerígenas e interferem na enzima NFS1, fazendo com que as células morram de fome e as células saudáveis continuam de boa. Você já imaginou tratar o câncer sem destruir células saudáveis? Uma nova descoberta científica pode estar caminhando nessa direção. Hoje, a maioria dos tratamentos contra o câncer, como a quimioterapia, ataca células que se multiplicam rápido. O problema é que isso inclui também várias células saudáveis. Daí vem efeitos colaterais como queda de cabelo, fadiga e baixa imunidade. Mas agora, cientistas descobriram uma molécula diferente, uma versão espelho de um aminoácido chamado cisteína. É como a diferença entre a sua mão direita e esquerda. Elas são parecidas, mas não são iguais. Essa versão, chamada D-cisteína, consegue entrar principalmente em células cancerígenas. E lá dentro, ela bloqueia um mecanismo essencial para produzir energia e se multiplicar. Resultado: o tumor morre de fome. É essa a expressão usada pelos cientistas responsáveis pelo estudo. E aqui está o ponto mais importante. As células saudáveis praticamente não são afetadas. Ou seja, gente, é uma abordagem muito mais seletiva e algo que a ciência buscava há décadas. Em testes com camundongos, tumores agressivos cresceram mais devagar, sem efeitos colaterais importantes. Mas calma, ainda não é um tratamento disponível. Agora, a molécula precisa passar por testes em humanos e isso pode levar anos. Ainda assim, se mostrar eficaz, pode ser uma excelente terapia adjuvante. Ou seja, complementar a tratamentos tradicionais, evitando que as células se multipliquem rapidamente para que os medicamentos consigam agir com mais tempo. Vem comigo porque nós vamos ver os melhores momentos da live feita com o professor Tiago Rocha. O cara tem uma excelente formação e é uma referência quando se fala em biotecnologia, nanotoxicologia e saúde ambiental. Oi, Tiago, tudo bem? Como é que você está? Ei, Olha, e eu aí, como é estou que tá? muito feliz. Estou muito feliz de estar conversando com você. O que é essa nanotoxicologia? E aí você me fala também qual é a importância disso? Bom, hoje nós temos diferentes produtos à base da nanotecnologia, né? E por muitos considera a nanotecnologia como a ciência, de fato, desse século, né? Então, nós já temos nanomateriais presentes em produtos em diferentes setores da sociedade. Então, hoje, por exemplo, nós temos nanopartículas de dióxido de titânio em protetor solar. Sim. Então, imagina, todos os dias eu posso aplicar aquele protetor, ir nos rios, nas praias, durante as férias, utilizar aquele protetor. Mas imagine que eu tenho a aplicação, eu vou tomar o meu banho em uma praia, e aí, aos poucos, aquele protetor está sendo liberado no meio ambiente. Esse é um dos exemplos. Nós temos vários outros produtos. Nós temos nanomateriais aplicados à medicina, para diagnóstico, para tratamento. Temos nanopartículas aplicadas a embalagens, ou seja, nós temos nanopartículas em diversos setores da nossa sociedade. Certo. Mas, ao mesmo tempo que ela apresenta muitas vantagens, nós também temos uma preocupação sobre a segurança toxicológica. Será que esses materiais podem
causar algum efeito adverso, tanto no ser humano quanto no meio ambiente? Olha, nós temos um exemplo que durante a pandemia você citou as nanopartículas de prata. Sim. E eu fui consultado juntamente com outros pesquisadores, porque nós tínhamos uma proposta de algumas empresas que a nanopartícula de prata poderia ser utilizada contra a Covid-19, em vários contextos. E a proposta era instalar nos shoppings, como se fosse um chuveiro, um grande pulverizador, e as pessoas passariam por esse pulverizador e estariam protegidos, né? Então, quando nós, como especialistas da área, fomos consultados, tanto eu quanto da área da toxicologia, quanto um colega também da física e outros, falou, olha, de fato, nós temos diferentes propriedades, mas pensando no potencial efeito dessas partículas, e que, de fato, as nanopartículas de prata apresentam uma alta toxicidade para diferentes organismos, nós não recomendamos. E se nós, depois, tivéssemos consumo de um peixe que acumulou essa nanopartícula, será que teríamos algum efeito na nossa saúde? Então, a nanotoxicologia e a nanoecotoxicologia têm essa preocupação, né? Essa preocupação sobre esse potencial efeito dos nanomateriais na saúde humana e do ambiente. E o zebrafish é um modelo muito interessante. Inclusive, o material genético dele tem uma similaridade até maior que 70% com o nosso material genético. Então, eu posso utilizar esse peixe para compreender diferentes efeitos que teria no ser humano, né? Isso é um dos pontos. O outro modelo é o modelo de invertebrado, é um caramujo, e é uma espécie nativa, então eu posso entender, caso esse nanomaterial seja liberado no ambiente, qual que seria o impacto nos vertebrados e nos invertebrados. Eu me divirto muito com esse processo. Exatamente como a ciência deve ser, né? Nós temos que ter esse brilho no olhar, essa vontade de fazer ciência. Sim. E o que aconteceu por muito tempo, eu não era adepto às redes sociais com diferentes perfis. Há poucos anos atrás eu nem tinha conta, no início eu tinha muita vergonha de tirar foto, de fazer vídeos. E quando eu consumia diferentes conteúdos, eu tinha uma visão muito negativa da pós-graduação nas redes sociais. Então, quando você fazia uma consulta, geralmente que era aquele processo árduo, era muito difícil, o orientador carrasco, eu não vou conseguir, preciso tomar inúmeros remédios, e aquilo me incomodava. Eu falei, não, mas a pós-graduação, a ciência, ela pode ser diferente. Porque foi diferente na minha vida, na vida da minha família, e eu acredito que o processo pode ser, sim, diferente, né? E aí foi como, olha, eu vou começar a mostrar o outro lado. Olha a beleza que é uma defesa de TCC, uma defesa de mestrado, e a família inteira está ali presenciando aquele momento. Você sabia? O plástico pode voltar ao ciclo produtivo quando é descartado corretamente. Separação e reciclagem reduzem o impacto ambiental e ampliam sua utilidade. O problema não é só o material, mas o caminho que ele segue depois do uso. E a internet tá cheia de vídeos onde a gente fica aí para lá e para cá, mas o que é importante é entender o fenômeno científico que está por trás. Então fica aí a dica. Se eu te dissesse que o plástico que você jogou no lixo hoje pode ser a parede sólida da sua próxima casa? Parece utopia, mas já é realidade. O plástico que a gente descarta é um problema para o planeta. Mas aqui na FUPlástica, em Cotia, ele vira solução de alta engenharia. Eu vou ser sincera, eu achei que esse sistema não seria muito confortável. Mas quando eu entrei nessa casa feita com tijolos, me surpreendi. Sabe o Lego que a gente montava na infância? É exatamente esse o visual. São blocos de polímero que se encaixam com uma precisão cirúrgica. E como isso fica de pé com segurança? Através dos tirantes de aço que atravessam os blocos e travam tudo sob pressão nos requadros da base e do topo. Minha maior resistência era em relação ao calor. Mas os blocos são inteligentes, eles são ocos e funcionam como exaustores naturais. A parede expulsa o ar quente por esses canais, mantendo a casa agradável. De um lado, uma obra limpa, sem cimento, sem entulho e feita em tempo recorde, e do outro, um acabamento que ninguém diz que é feito de plástico reciclado.
Eu mudei minha visão. Isso aqui é alta tecnologia que dá dignidade para projetos populares que podem ser montados em apenas 24 horas e traz segurança para o alto padrão, sem improviso de obra, com custo fechado e casa pronta em até 30 dias, usando qualquer revestimento que você escolher. A inovação aqui é real porque ela reduz o impacto do nosso descarte, gera renda para as ONGs que coletam esse plástico e traz conforto de verdade para as pessoas. Se você também quer se surpreender como eu me surpreendi, eu te convido a conhecer a FUPLASTIC, que vai estar com essa casa aqui lá na FEICOM. Quando nós falamos dos plásticos, muito se discute a respeito dos impactos ambientais causados quando são descartados de forma inadequada no meio ambiente. Esse vídeo ele traz uma solução que é possível, que é viável, que é o quê? Você utilizar os resíduos dos plásticos descartados, muitas vezes moer, fundir, incorporar algum aditivo de maneira que a gente consiga fazer o quê? Algum tipo de produto. E este vídeo mostra o quê? Além da questão do desenvolvimento de um compósito, né, contendo esse pós-consumo, esse material, esse plástico que é jogado na prática, né? Ele também trabalha a questão de soluções tecnológicas na área de construção civil. E é óbvio que é um trabalho extremamente multidisciplinar, onde envolve design, que vocês viram do Lego, né, do desenvolvimento do Lego. Tem também um estudo térmico mostrando a viabilidade e, claro, também a preocupação estrutural. Afinal de contas, ele é usado na construção civil. Essa é uma solução e outras que vão vir por aí totalmente viável. Então, cabe aqui deixar uma dica. Você que é empresário ou você jovem que quer montar uma startup, fica aí a dica. Existe uma enormidade de soluções que você pode desenvolver aplicando os resíduos plásticos, ou seja, o material pós-consumo, aquele que a gente usou e descartou. Fica aí então uma solução que esse vídeo está trazendo para a gente e outros também que você pode estar acompanhando aqui junto com o professor Polímero. No quadro Opinião sobre um artigo científico, hoje nós vamos falar de um artigo que foi publicado na South African Journal of Botany. Esse é um artigo que vai nos apresentar uma caracterização de diferentes óleos essenciais. A grande relevância desse artigo é que nós fizemos uma caracterização de vários óleos essenciais e grande parte deles foi trazido da Amazônia. De fato, nós estamos fazendo uma caracterização para ver que substâncias elas têm bioatividade. E aí nós estamos falando desde fungicida, bactericida, como também virucida. No fundo nós estamos falando que alguns óleos essenciais podem ter atividade até com o SARS-CoV-2, aquele que a gente passou na pandemia. Então, este artigo publicado pelos alunos aqui do nosso laboratório, do Laboratório de Materiais Ambientalmente Amigáveis, como o Pedro, a Jéssica, o Daniel, entre outros, né? A gente está aqui mostrando o que, né, produtos naturais podem entrar no nosso cotidiano para proteger a nossa saúde. E esse artigo, então, como eu já disse para vocês, ele fez essa caracterização dos óleos usando uma cromatografia, na verdade, e também, né, a espectroscopia de massa, onde a gente viu cada um dos componentes que estão presentes nesses óleos essenciais. Isso é extremamente importante para a gente já entender qual, né, dos princípios, ou seja, qual da substância presente naquele óleo que vai estar inativando uma bactéria, que vai estar inativando um vírus. Então, é importante, porque quando você faz o teste, né, avaliando diferentes óleos, primeiro fazendo a caracterização, depois testando para ver se inativa, você
também entendendo a composição desses óleos, você consegue relacionar que princípio ativo inativa, seja a bactéria ou vírus e assim por diante. Então, esse artigo ele traz bastante novidade para isso. E uma coisa importante, ele foi publicado agora, em 2026. Afinal, a ciência está em tudo. Então, o programa Ciência em Minutos, ela traz de forma descontraída conhecimento, desenvolvimentos e traz muita novidade de forma descontraída. Então, se você gostou do programa Ciência em Minutos de hoje, você dá um like, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto, professor Polímeros.